Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos. Agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Também não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada, que constantemente estão aqui conosco, reunidos nesta sala virtual, para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Então hoje, nesse dia 10 de agosto do ano de 2020, aqui estamos chegando para estudarmos mais um capítulo do livro Indulgência. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 17. O capítulo de número 17 tem como título Pensamento Cristão. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimas e profundas reflexões acerca deste pensamento cristão. Mas antes de iniciarmos as reflexões aqui com Emmanuel, gostaria de solicitar a todos os companheiros que pudéssemos vibrar positivamente, vibrar boas energias a todos os trabalhadores da saúde que estão trabalhando arduamente em prol do salvar vidas nesta pandemia. Também queremos pedir a todos os companheiros que possamos vibrar por aqueles nossos irmãos de jornada que se encontram internados em hospitais e até mesmo em UTIs que foram vitimadas pelo coronavírus. Companheiros de jornada, igual nós recebemos hoje notícia de trabalhadores do Centro Espírita, Apóstolo Paulo lá de Trindade, da família Torrano, o nosso companheiro Oswaldo Torrano e a sua esposa Rosa, que se encontram internados, que eles possam receber todo o amparo e as nossas vibrações, bem como toda a sua família, que todos possam receber de acordo com as suas necessidades. Então, que possamos utilizar este momento em que aqui estamos reunidos para vibrarmos conjuntamente por todos estes nossos companheiros. Então, Emmanuel começa nos dizendo o seguinte, que o mundo é a materialização do pensamento divino. Então aqui ele nos chama a atenção e nos mostra que este mundo físico onde nós nos encontramos é a materialização do pensamento divino. Assim como nós, o nosso corpo físico é a materialização mais grosseira de nós como essência divina, ou seja, essa extensão do Espírito. Aí ele diz que a natureza é o trono da sabedoria sem palavras, em que as leis do Senhor se manifestam. Então aqui ele nos chama a atenção que o mundo físico é a materialização do pensamento divino, e ao passo que a natureza é o seu trono, ou seja, é o trono da sabedoria sem palavras, em que as leis do Senhor se manifestam. Então, se queremos realmente ver ali à nossa frente Deus, conforme ele nos chama a atenção aqui, a sua sabedoria, é só olharmos para a natureza, porque ali na natureza, silenciosamente, a sabedoria divina está manifestando e trabalhando constantemente por todos nós. E aí ele segue dizendo o seguinte, nós, criaturas do Eterno Pai, filhos de sua inteligência e do seu amor, prestemos atenção nas palavras de Emmanuel, onde ele nos diz que todos nós somos filhos da sua inteligência e do seu amor.
somos igualmente co-criadores. Então aqui Emmanuel utiliza de uma forma sábia e correta que todos nós, filhos de Deus, não criamos nada. Somos apenas co-criadores de Deus. Nós aqui estamos na condição de colaboradores, co-criadores. Aí ele diz que no princípio inalienável da herança, e por isso mesmo, o pensamento que alimentamos é força viva e aglutinante a modelar-nos o destino. Então é por isso que Jesus nos chama atenção para aquela necessidade da vigilância constante, porque o nosso pensamento, o pensamento que nós alimentamos é força viva e que vai aglutinando, ou vai materializando, modelando o nosso destino. Então aquela ideia de que o nosso destino está nas mãos de Deus, ela é uma ideia equivocada, uma ideia muito estreita, que nós, às vezes por negligência, ou até mesmo por preguiça, queremos terceirizar, irresponsavelmente terceirizar as nossas culpas, aquela nossa necessidade de trabalho, colocando nas mãos de Deus, que se alguma coisa está dando errado na nossa vida, é culpa de Deus, porque o nosso destino está nas mãos de Deus. Não, Emmanuel nos fala aqui que nós é que modelamos, quem modelamos de acordo com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nós estamos modelando o nosso destino. Então é por isso que a doutrina espírita nos chama atenção para aquela necessidade de trabalharmos constantemente no bem e para o bem, agindo de uma forma ali, digamos assim, arduamente, agindo de forma árdua e trabalhando constantemente para hoje sermos melhores do que ontem, para que amanhã também, continuando agindo desta forma, possamos ser melhores do que hoje, construindo no hoje, no aqui e no agora, o nosso destino melhor. E aí ele nos diz ainda que antes da energia subatômica, possuímos o mundo das unidades força, em que as linhas imponderáveis da criação espiritual se movimenta, precedendo a química nuclear e tecendo os fios sublimes da origem de nossas experiências. Então aqui Emmanuel está nos dizendo sobre aquela nossa caminhada na condição de seres imortais, que começamos lá naquela condição de princípios inteligentes, onde ainda não tínhamos formas, ainda não havia ocorrido aquela aglutinação, igual ele diz aqui, através da química celular, onde ainda não tínhamos ganhado um corpo, em especial um corpo na condição de seres humanos ou a caminho da humanização. Então ele nos diz que antes éramos apenas isto, esta energia desta fonte criadora, conforme nós encontramos na questão número 23 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou a espiritualidade sobre o que é o espírito. Lembrando que a palavra espírito, aqui nesta questão de número 23, ela está grafada com E minúsculo, ou seja, não era ainda uma individualidade. Então os espíritos amigos nos chamam a atenção simplesmente que o princípio inteligente do universo. Então aqui eles nos dizem, os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, que antes de ganharmos uma identidade, antes de nos individualizarmos, nós éramos apenas um princípio inteligente do universo, desta fonte criadora de todas as coisas. E lá na questão de número 76, a partir da questão número 76, aí Kardec já começa a grafar a palavra espírito com E maiúsculo, porque a partir dali nós passamos daquela condição de princípio inteligente para a condição de uma inteligência. Ali ganhamos uma identidade. E aí Emmanuel segue nos dizendo o seguinte: até agora, considerando a atualidade do cristianismo,
embora, ele nos coloca aqui a atualidade do cristianismo, embora já decorridos, aqui ele cita quase 20 séculos, mas estamos aí há mais de 20 séculos, porque esse livro foi grafado, ele foi psicografado lá no finalzinho da década de 1980, do século e milênio passado. Então aqui ele ainda faz referência a 20 séculos, mas já há mais de 20 séculos, aí ele diz que lhe assinalam o berço. Então ele chama a atenção que agora, considerando a atualidade do cristianismo, ele diz que o cristianismo lhe assinala o berço. Aí ele diz ainda, pensávamos em termos de violência na disputa dos bens transitórios da nossa temporária residência na terra. Então ele nos diz que até a chegada do cristianismo, e até mesmo durante esse período, já mais de 20 séculos de cristianismo, muitos de nós ainda disputamos através da violência os bens transitórios aqui da terra. Ainda roubamos bens materiais de companheiros de jornada naquela ideia equivocada de poder. Aí ele diz ainda que até hoje cultuamos o poder da astúcia, categorizando-o por exaltação do raciocínio. Então aqui ele diz que nós ainda utilizamos da astúcia com aquela ideia de que eu sou mais inteligente, sou mais esperto do que a outra criatura. Então, muitos de nós ainda agimos desta forma, vamos colocar entre aspas, com esperteza, nos julgando ser mais inteligente do que o outro e passando o outro para trás. Será que isto realmente digamos assim, aquela caracterização de uma inteligência? Sem sombra de dúvida que não. Quando nós usamos desta astúcia, desta forma equivocada, estamos deixando bem claro e patente a nossa falta de inteligência, a nossa falta de uso da razão de uma forma correta. Aí ele diz ainda o raciocínio, e entronizamos a crueldade prestigiada de lucros, interpretando os triunfos sanguinolentos do mundo à conta de inarredável soberania. Então ainda nós buscamos a nossa soberania através deste entronizar a crueldade, através de buscar o triunfo, buscando o triunfo de forma sanguinolenta, ou seja, ainda matando os nossos semelhantes para nos colocarmos naquela condição de mais fortes. E aí ele diz na sequência, aí ele chama aqui a figura de Jesus. Jesus, porém, veio renovar-nos a vida mental. Então aqui Jesus, ele tece esses comentários, onde inclusive Jesus naquela época disse que até aquela ocasião as coisas do mundo era tomado à força, era no olho por olho, dente por dente, mas que a partir de agora era a lei do amor. Aí ele nos chama a atenção aqui que Jesus, porém, veio renovar-nos a vida mental, oferecendo-nos o verdadeiro caminho de ascensão, a imortalidade redentora. Então aqui Jesus chegou há mais de 2000 anos atrás, nos mostrando de uma forma diferente a forma de caminhar aqui na vida com mais tranquilidade, com mais serenidade e com sabedoria. Não precisamos de forma alguma agirmos das formas que Emmanuel relatou aqui anteriormente, com violência, com crueldade, usando incorretamente a nossa inteligência, a nossa razão, para nos sobrepor aos outros, para nos colocarmos naquela condição de mais fortes. Não, de forma alguma. Jesus nos deixou muito claro que os mais fortes aqui na Terra não estão aqui para esmagar os mais fracos. Os mais fortes estão aqui, mais fortes fisicamente falando, estão aqui para proteger os mais fracos. E aí Emmanuel lembra aqui algumas frases de Jesus que ele nos trouxe para renovar a nossa vida mental. Aí Emmanuel cita o seguinte: auxilia a quem te persegue,
não é para nós perseguirmos aquele ou aqueles que nos perseguem, aqueles ou aquele que nos odeia. Ele nos chama atenção aqui, Jesus nos chama atenção para auxiliarmos. Auxilia a quem te persegue. Ainda Jesus nos diz: ora por aqueles que te caluniam. Não usemos da violência, nos chama atenção Jesus, contra aqueles que nos caluniam, que usam incorretamente o seu verbo para tecer calúnias contra nós. Jesus pede que oremos por aquelas criaturas equivocadas, que nós não possamos descer à condição daqueles nossos irmãos. E aí ele diz ainda, Emmanuel cita ainda mais uma frase de Jesus: dá sem esperar retribuição. Então aqui Jesus nos chama atenção para aquela necessidade de auxiliarmos os nossos companheiros de jornada naquela condição de dar com a mão sem esperar retribuição com a outra mão, ou seja, que a sua mão direita não saiba o que faça a tua mão esquerda. Ainda Jesus nos diz: perdoa 70 vezes 7 vezes. Aqui Jesus nos chama atenção para aquele perdão sem limite, aquele perdão incondicional que todos nós precisamos nos esforçar constante e urgentemente para colocarmos em prática. Ainda Emmanuel lembra palavras de Jesus onde ele nos disse: a quem te pedir a capa, oferece também a túnica, ou seja, aquele que te pedir alguma coisa, dê-lhe algo a mais, se você perceber que ele está precisando de alguma coisa a mais. Ou seja, se ele te pediu a capa, dê também a túnica, ou seja, auxilie um tanto mais aquele companheiro de jornada. E aí ele diz ainda: segue 2000 passos com o irmão que te roga a caminhada de 1000, ou seja, auxilie um pouco mais. E ainda Jesus nos chama atenção lá no Sermão do Monte, com tantas outras frases, com tantos outros ensinamentos, quando ele nos diz para aquela necessidade do esforço constante para alcançarmos a nossa iluminação espiritual, para aquela necessidade de nos esforçarmos constantemente para fazermos ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Jesus, em um outro ponto, nos chama atenção também para aquela necessidade de cumprirmos com as nossas obrigações constantemente, ou seja, dai a César o que é de César e a Deus as coisas de Deus. E aí Emmanuel segue nos dizendo aqui o seguinte: a mensagem do Evangelho não é apenas o alicerce da religião universal do amor. Então aqui prestemos atenção que Emmanuel nos mostra aqui qual é a religião do Cristo, qual foi a religião que Jesus veio e exemplificou aqui na Terra, a religião universal do amor. Mas só que ele nos diz que o Evangelho não é apenas o alicerce para esta religião universal do amor, mas também a base da ciência e da filosofia, suscetíveis de realizar-nos o soerguimento às esferas superiores. Então, além de ser a base desta religião do amor, o Evangelho do Cristo também é o alicerce, é a base para a nossa ciência e para a nossa filosofia. E aí ele nos chama a atenção ainda, Emmanuel: se procuras, aqui ele nos dá um conselho, nos dá mais uma orientação, se procuras a luz para que te afastes da sombra, levanta-te do vale em que as ideias se te cristalizam no círculo vicioso das concepções retardadas que nos encarceram a alma nas grades de perigosas ilusões. Então aqui ele nos chama a atenção que se queremos realmente procurar a luz, se procuras realmente a luz para que te afastes da sombra, levanta-te do vale das sombras onde você entrou por conta própria, através das suas escolhas equivocadas, através das suas concepções retardadas, que te encarceram, que nos encarcerou. Aqui ele se inclui nessa condição também, que nos encarceraram a alma
nas grades perigosas da ilusão. Então, a maioria de nós ainda vivemos aqui na Terra, conforme nos chama a atenção, na condição de almas encarceradas nas grades perigosas da ilusão. E aí Emmanuel encerra aqui as suas reflexões, as suas orientações para todos nós, dizendo o seguinte: o que devemos fazer? O que devemos fazer para alcançarmos o que realmente precisamos alcançar, que é a luz. Conforme Jesus nos chama a atenção, brilhe a vossa luz, Jesus nos dizendo que todos nós somos centelha divina e um dia todos nós, trabalhando constantemente e arduamente, todos nós um dia brilharemos essa nossa luz, essa fagulha divina que todos nós somos. Então Emmanuel, como dissemos anteriormente, nos diz: façamos de nossa indagação cultural serviço incessante no bem. Então aqui ele nos diz para aquela necessidade de serviço incessante no bem, conduzamos o experimento científico na senda do aperfeiçoamento que nos cabe atingir e elegendo no pensamento do Cristo o centro de nossa vida interior, estejamos convencidos de que construiremos adequado caminho no espaço e no tempo para alcançarmos, enfim, a alegria imperecível a que o Senhor nos destina em plena imortalidade. Então aqui ele nos chama a atenção que precisamos nos esforçar constantemente, seja no ramo da ciência, seja no ramo da filosofia, seja no campo religioso, trabalharmos incessantemente o centro de nossa vida interior, onde quer que estejamos, que possamos estar trabalhando este nosso soerguimento, construindo e nos esforçando para construirmos esta nossa fortaleza interior, fazendo com que um dia possamos andar com luz própria, brilhando a nossa luz. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos. E acima de tudo, conforme falamos e refalamos já muitas vezes, e acima de tudo, não ficarmos apenas nas reflexões, mas entrarmos para o campo da ação, a ação prática no nosso dia a dia, nos melhorando, nos qualificando para habitarmos um mundo transformado, nos transformando em seres melhores. Paz aos nossos corações. Muito obrigado a todos vocês que chegaram e ficaram aqui nesta página virtual. Muito obrigado àqueles que passaram e por algum motivo não puderam ficar, não puderam permanecer até o fim. Muito obrigado a todos vocês que compartilharão este material com outros companheiros de jornada. Muito obrigado a todos vocês que receberão este material e que também refletirão conosco. Abraço fraternal a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Cristo conosco.